com grande alegria que a gente está chegando na nossa aula de hashtag número 14 e eu quero agradecer você. Você que está fazendo compartilhamento de abundância, você que está dando aqui embaixo o seu like, você que está se inscrevendo no canal, que está compartilhando os vídeos, que está fazendo esses vídeos chegarem no máximo na casa de pessoas, que eu tenho certeza que se fizer sentido para você, encaminhe esse vídeo para outras pessoas. Aqui, eu sempre costumo falar que aqui é uma autoescola. Eu chego na sua casa com um carro, eu te entrego a chave, mas quem guia o carro é você. Eu vou para o banco do carona. Aqui eu tô aqui para a gente compartilhar, para eu poder trazer para vocês e compartilhar ensinamentos. A gente está falando sobre dinheiro. Eu acredito que já tenham muitas aulas sobre dinheiro, que eu acredito que é uma ferramenta, porque o dinheiro é um poder, né? É uma das coisas que a gente tem que entender aqui, porque uma das coisas que existe esse mito de que o dinheiro é mal, que tem essa energia, essa conotação ruim, né? Que as pessoas colocam uma carga negativa nele. Mas saber que não, o dinheiro é uma carga positiva, o dinheiro é um poder e o dinheiro é neutro, né? É um poder que nós temos aqui, o poder da matéria. Se vocês olharem os outros ensinamentos anteriores, vocês vão entender que o Criador, ele é pensamento, né? O Criador, ele pensa, e se não existisse a matéria, o Criador não ia poder trazer todas as coisas que nós temos em concreto, né? Se imagina, eu sempre falo sobre isso, imagina se o Criador somente pensasse em criar a humanidade, o homem, e ele não trouxesse o homem à matéria. Então, o Criador deu um poder para nós, que é o poder material, né? Eu sempre falo, né? Que é o nosso poder de touro, que é o dinheiro e o material. Então, eu falo para vocês que a carga que vocês dão ao dinheiro é como você lida com ele, porque o dinheiro ele não é positivo nem negativo. Quem traz a consciência de que o dinheiro ele é positivo ou negativo somos nós. Então, é como você utiliza o dinheiro. Então, aqui a gente está dando um segmento nas aulas. Essa é a aula de hashtag número 14. Então, se você está chegando aqui no meu canal agora, você dê o seu like, compartilhe esse ensinamento. Gente, eu sempre falo, honra e gratidão, para a gente despertar a nossa primeira base, né? Eu sempre falo sobre isso. A gente honrar o nosso DNA, honrar o nosso pai, honrar a nossa mãe, honrar os nossos ancestrais, porque se não fossem por eles, a gente não estaria aqui. Então, a primeira coisa que eu ensino para vocês é despertem honra e gratidão, porque é com ela que todo o nosso jogo da nossa vida muda. Então, não importa o que o outro faz conosco, importa como nós agimos, porque no fim é tudo sobre nós, é tudo sobre a gente. Então, é como que você recebe as coisas, é como que você lida com as coisas. Eu sou extremamente agradecida por você aí do outro lado, tá me acompanhando, tá acompanhando as aulas. A gente está montando essa grande comunidade, essa comunidade de despertar conhecimento, despertar consciência presente. E essa consciência, a gente poder trazer ela para dentro da nossa vida e a gente poder mudar e alcançar qualquer coisa. Hoje eu separei algumas histórias para poder contar para vocês, porque não importa a dificuldade, o grau de dificuldade que vocês enfrentam. Importa aquilo que você já traçou, aquilo que você já sabe o que você quer. Porque o mais importante de todas as coisas é você saber para onde você está indo. Porque a origem nós sabemos, né? Essa que a gente honrou aqui, com gratidão, nosso pai, nossa mãe, nossos ancestrais. E eu digo mais, honrem também os mestres de vocês. Por isso que eu ensino para vocês, quando cheguem aqui no canal, se inscrevam no canal, curta esse vídeo, porque é honra e gratidão, porque você está chegando aqui com o intuito de aprendizado, você está chegando aqui com o intuito de conhecimento.
E eu sempre falo, se você está chegando nesse canal com o intuito só de aprender, só de ter mais uma ferramenta, mais um conhecimento, para você não fazer nada, esse canal não é para você. Aqui o intuito não é para você ser um obeso mental, para você só adquirir conhecimento, o arquétipo de Gêmeos, né? Que eu sempre falo que é um dos nossos poderes também, que é o conhecimento, o intelectual, a escrita. Todos nós, assim como o dinheiro, né? O material, assim também nós chegamos aqui com esse poder da comunicação. Então, eu sou extremamente agradecida por esse poder, né? Vocês sabem, eu não me apresentei ainda, eu sou Michele Magalhães. Para você que está chegando aqui agora, não me conhece, eu sempre me apresento, eu sou Michele Magalhães, sou escritora, pesquisadora e investigadora em comunhão cristã. Esse é o primeiro livro do Rei Amoroso, é uma obra bilíngue, todos os 2 livros, né? Já tenho o segundo livro lançado, já está saindo o terceiro também. A obra é bilíngue, para você que está querendo treinar o seu inglês. É uma obra fantástica, uma leitura fantástica, né? Eu convido vocês sempre à leitura, porque é algo que nos desperta a consciência. E aqui, esse livro, O Grande Segredo Sagrado, né, fala como a gente vencer. Eu sempre falo que esse livro ele tem grandes ensinamentos. Né? Eu tenho ele na cabeceira da minha cama porque ele sempre me desperta a consciência do que a gente precisa fazer. É um livro mastigadinho. Como eu falo sempre aqui no canal, e eu vou deixar isso para você que está chegando agora, que não me conhece, aqui é um canal que eu trabalho com manual, tá? Eu sou pesquisadora, como eu acabei de falar para vocês. Então, tudo que eu pesquiso, eu trago para vocês a veracidade no livro mais antigo de todos, né? A Bíblia. A gente vai estudar a Torá, a gente estuda a Bíblia inteira. Eu não separo, não faço distinção do nosso manual, né? Eu sempre ensino aqui que os homens, eles são ótimos em manuais, né? Tudo que você compra vem com manual. Não é diferente de nós, né? Quando a gente chega aqui, a gente nasce, a gente sai da barriga da nossa mãe, não entregam para ela, fala aqui, ó, aqui é o manual do seu filho, aqui, né, enquanto ele não sabe, você guia o manual dele, mas quando ele aprender, ele pode guiar o manual dele por ele mesmo. Então, na nossa autoescola, eu tô chegando para você na porta da sua casa, eu vou entregar para você as chaves de como vocês desbloquearem os seus poderes. Eu estou entregando as chaves para vocês do como vocês fazerem. Esse é o segredo, porque às vezes você que está aí do outro lado, você não entende a prisão que você está vivendo, você não entende a escravidão, a escravatura que você está vivendo. Fala, Michele, eu já fiz milhões de cursos, eu já fiz tanta coisa, eu me formei, eu estudei, eu apliquei e nada sai do lugar, nada muda a minha vida. Por quê? Porque você está com um bloqueio, você veio com um bloqueio e você precisa desbloquear o que está te bloqueando. Mas como que nós fazemos isso? Quando nós tomamos consciência do que nós precisamos mudar. Se você não tem consciência do que você precisa mudar, você não vai conseguir mudar. Porque a gente não consegue mudar sozinho. E lembra que nos ensinamentos anteriores, se você está chegando aqui agora, eu aconselho você ir para o primeiro ensinamento. Lá eu explico. A gente não muda se a gente não quiser mudar. O outro, ele pode tentar mudar você o quanto for. Ele, né, tem pessoas que usam aquela expressão, eu estou tentando consertar o outro. Mas como que você conserta o outro, tirando o livre-arbítrio do outro, se nem Jesus Cristo tirou o livre-arbítrio da pessoa? Eu aqui no canal contei a referência da história do cego, né? Quando o cego encontrou com Jesus Cristo, Jesus Cristo perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Ele não foi intrometido e não quis mudar a vida de ninguém. Jesus Cristo não foi intrometido, mas muitos de nós, às vezes, nós nos intrometemos na vida dos outros. Né? Lembra que eu falei no ensinamento, não sei se foi no ensinamento passado ou no outro, então vocês busquem lá no canal, vocês deem o seu like, né? Compartimento de abundância, honra e gratidão,
Lá na descrição tem o meu Pix, vocês podem pedir a obra, eu peço para a editora, encaminha para casa de vocês. Quem não tiver o dinheiro do valor da obra, a obra ela custa, gente, R$ 80. Você pode adquirir o PDF, me adiciona lá no WhatsApp, a gente está montando uma grande comunidade, me adiciona lá. Lá eu posso estar encaminhando para você também o PDF, encaminhando para vocês. E outra coisa, aqui nos comentários, deixa o testemunho de vocês, se está fazendo sentido isso para vocês. Se vocês estão fazendo as práticas que em cada ensinamento a gente vem praticando junto, porque não pensa você que é só você aí do outro lado praticando. Eu aqui também estou praticando, porque se eu estou na categoria de trazer o ensinamento, o conhecimento para você, não pensa que eu não vivi, porque a investigação nada mais é do que experiência, para você dar autenticidade, veracidade, para ver se realmente aquilo ali é verdadeiro. Então, quando você aprende algo, você tem que colocar isso em prática na sua vida e ver o resultado na sua vida. Então, eu não estou trazendo nada aqui para vocês que eu não tenha passado, experimentado e vivido. Porque eu pesquisei, dei veracidade, se é, ok, se não é, não é verdadeiro, né? Então, não serve, não é para mim. Então, eu trabalho aqui com a verdade. Lembra que eu falei para vocês que eu sempre vou trazer e vou trabalhar pautada no manual. Por quê? Porque a gente leu juntos no Salmo 119, 160, que o Criador, o que o Criador fala? Que essa palavra ela é a verdade, que ela é a verdadeira. E que ele exaltou no 138, 2, acima de seu nome. Quer dizer que ele colocou acima da sua cabeça, acima do ser dele, né? Então, tudo que nós falamos nos outros ensinamentos, nós falamos sobre as leis. As leis, elas não podem ser quebradas. Não pode. Porque são leis espirituais. E antes dele criar o mundo, ele fundou leis. E quando alguém altera essas leis, existe. Se você viu um ensinamento anterior, a lei da causa e efeito, o karma. Por quê? Porque karma é semente. Lembra que eu falei que karma é semente? Então você pode plantar sementes boas ou ruins. E isso vai chegar uma hora que você vai colher essas sementes. Então, por mais que você acredite que você está colhendo sementes boas, que a sua vida está tudo bem, que não tem problema nenhum com você, chega uma hora que a conta vai ser cobrada. Mas não é que Deus é mau, ele está punindo. Não, é porque é uma lei, ela não pode ser quebrada. Então, a gente trabalha fazendo o que está escrito. E eu vou sempre falar para vocês, gente, aqui a gente vai trabalhar com o nosso manual, porque eu sempre falo, quando você chega numa autoescola, você não recebe um manual, e aqui não é diferente. Se você compra um carro, ele vem com manual, só que ele fica lá dentro do porta-luva. Ninguém pega aquele manual para ler. Então, ninguém sabe como que é a máquina que está dirigindo. As pessoas, elas só pegam, ligam o carro delas e saem desgovernadas, andando de qualquer jeito. Aí, quando a máquina delas dá um defeito, o que acontece? Elas pegam a máquina delas e dão na mão de quem, gente? Do mecânico. E é assim também com a nossa vida. Se você não conhece o seu manual, você vai levar a sua vida e você vai entregar a sua vida na mão de qualquer um. Por quê? Porque você não sabe como consertar a sua máquina. Você não sabe. Então, eu sempre estou aqui pesquisando coisas e trazendo coisas incríveis para vocês. E antes disso, eu dou autenticidade. Por isso que eu falo sempre da medicina oriental, né? Eu, como pesquisadora da medicina oriental, eu adoro, porque eu trabalho na medicina oriental a causalidade das coisas. A causa, né? Por quê? Porque você só altera o que você quer mudar, o seu resultado, quando você tem consciência
daquilo que você precisa mudar. Então, como que você quer mudar alguma coisa se você não tem consciência do que está atrapalhando, atrasando a sua vida? O que? Como? Né? No ensinamento anterior, nos ensinamentos anteriores, nós falamos sobre as perguntas de poder que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer perguntas de poder para a gente poder encontrar as respostas. Você só vai ter a resposta se você souber perguntar. Então, se você não sabe perguntar, você não vai ter a resposta. Vai ter sempre alguém guiando a máquina de vocês. Vai ter sempre alguém dizendo com o que vocês têm que trabalhar. Vai sempre ter alguém dizendo o que vocês têm que comer. Vai ter sempre alguém dizendo o que vocês têm que fazer. Vai ter sempre alguém dizendo como que vocês devem fazer. Por isso a importância de você saber quem você é. Lembra da cebola que eu falo sempre? Que a gente precisa tirar as camadas? Porque senão você nunca vai saber qual é o problema de verdade. Nossa, eu fiz milhões de cursos e eu não consigo transformar, eu não consigo pegar tudo isso que eu tenho e transformar em dinheiro, em matéria, em empreendedorismo, em ganhar dinheiro. Eu fico sempre na criação, eu vivo sempre no mundo mental dos pensamentos do Criador, mas eu não consigo pegar tudo isso que o Criador me dá e descer isso e transformar em matéria, em material. Eu não consigo. O dinheiro está bloqueado na minha vida, o material está bloqueado na minha vida e a gente entendeu o que está bloqueando. Porque lembra que é a causa. Enquanto que você não entende aquilo que você precisa ir lá e resolver, você não vai conseguir resolver. Por quê? Porque tem sempre uma influência que vai estar te aprisionando, te escravizando. Agora, quando você toma consciência, que é a consciência expandida, lembra que a gente trabalha aqui consciência expandida, quando você expande a sua mente, você tem a consciência do que você precisa mudar na sua vida. Aí é onde eu falo da permissão e da decisão. Lembra que eu falei, né? Quando eu ensino sobre decisão, permissão, quando você se permite, né? Eu sempre falei isso nos ensinamentos anteriores, sobre a nossa permissão, sobre o nosso querer. Toda vez que você vai transformar alguma coisa na sua vida, você precisa da permissão. Lembra que Jesus Cristo pediu a permissão do cego para fazer ele enxergar? Por quê? Porque ele não era intrometido. É a mesma coisa nós. Ele não pode mudar nada na nossa vida, ou você não pode mudar nada na sua vida sem você permitir. Lembra que eu falei que um dos nossos primeiros poderes está na nossa base, na nossa origem. Qual é a nossa primeira frase de poder que eu sempre ensino aqui? Eu quero. Eu quero, eu desejo. Quando você tem o desejo da mudança, você vai mudar as coisas. E eu sempre falo aqui, quando você dá a permissão da transformação, seja na sua vida profissional, financeira, sentimental, espiritual, você vai sofrer com muita resistência, muita batalha, seja da sua família, seja das pessoas lá fora, dos seus amigos, do seu marido, do seu vizinho, do seu irmão, dos seus filhos, não importa quem seja. Porque você vai ter sempre alguém te puxando para trás, mas não é porque eles não amem você. É porque a gente vive, todos nós temos os nossos miasmas, todos nós carregamos os nossos demônios, e a gente entende que ninguém quer que o outro transforme, ninguém quer que o outro seja melhor do que ele. Ninguém. Então a gente lida sempre com pessoas te puxando, às vezes a gente lida com medo da nossa mãe, medo das pessoas que a gente ama. Por quê? É o medo deles, não é o seu. Porque você se lançou à transformação. Mas as pessoas, elas têm medo. Elas têm o medo delas e carregam e lançam esse medo para você. Por quê? Porque elas não querem
porque elas querem manter o poder sobre a sua vida. Por isso que eu falo, a permissão é quando você vai lá na pessoa, você tira o poder da mão dela e você pega o poder de volta para você. Porque hoje eu vou contar uma história aqui, que é uma filosofia do tubarão. E vocês vão adorar essa história, eu espero que vocês se identifiquem com ela. Por quê? Porque toda vez que nós queremos fazer qualquer coisa da nossa vida, hoje eu estou aqui, lembra que para você estar aqui, se você viu os ensinamentos anteriores, você precisa decidir. Eu não posso ir aí tirar você da prisão, da escravidão que você lida, mas é você que precisa decidir. Porque eu posso chegar com o meu carro agora, da autoescola, até a porta da sua casa, do seu apartamento, bater, você entrar no carro e não querer ligar o carro e não dirigir ele. Ok. Por quê? Porque eu não posso ir aí tirar. Eu tô aqui para te dar a chave, assim como foi me dado a chave. A mim, ninguém me tirou da prisão. Eu me tirei, mas eu recebi a chave. Qual é a chave? O conhecimento. E o que faz você ter liberdade? Quando você sabe o que precisa fazer para poder mudar a sua vida e alcançar e chegar onde você quer chegar. Ninguém bateu na minha porta para me dar um dinheirinho, ninguém bateu na minha porta para me levar comida, nada disso. Nada disso. Pelo contrário, as pessoas elas dificultam a sua vida para você não chegar. Mas quando você quer uma coisa, quando você tomar a decisão de querer uma coisa, de chegar onde você quer, não importa a influência, não importa a resistência que você está sofrendo. Você vai chegar, você vai chegar. Porque é como a filosofia da história do tubarão. Os japoneses, eles queriam peixe, né? Vender peixe, comer peixe. Só que aonde eles pescavam, não tinha peixe. Então, eles iam cada vez mais para fora do oceano para pescar, né? Os japoneses adoravam peixe, porém as águas perto do Japão não produziam muitos peixes. Há décadas assim. Para alimentar a sua população, os japoneses aumentaram o tamanho do navio pesqueiro e começaram a pescar mais longe do que nunca. Então você imagina, o japonês, ele pegava os navios, aumentaram seus navios, eles queriam comer peixe, mas eles iam para fora do oceano para poder eles pegarem os peixes. Quanto mais longe os pescadores iam, mais tempo levavam para o peixe chegar. Se a viagem de volta levasse mais do que alguns dias, os peixes já não eram mais frescos. E os consumidores japoneses, que eram o público-alvo, não gostavam do sabor do peixe. Por quê? Porque o peixe chegava cansados, né? Eles não gostavam do sabor do peixe. Para resolver esse problema, a empresa de pesca instalaram um congelador em seus barcos. O que eles fizeram? Bom, a gente encontrou aqui uma resistência. Eu tenho que levar o peixe para os japoneses, porque os japoneses querem comer peixe. Mas a viagem levava alguns dias e os peixes, quando os peixes chegavam, os peixes não chegavam frescos. Então, eles tinham um problema. Então, aquele problema ali, eles precisavam resolver aquele problema. É como o nosso caso. Às vezes, nós temos um problema, mas nós não sabemos como consertar esse problema. E aqui no canal, aqui comigo, né, na autoescola, que eu sempre falo com vocês, aqui eu vou estar dando as chaves para vocês desbloquearem. Tirar vocês dos travamentos da onde vocês estão e vocês entenderem, vocês começarem a pensar o como trazer a solução para a vida de vocês. E aqui a gente vai trabalhar sobre isso juntos, né? Então, o público-alvo dos japoneses eram os japoneses, eles queriam comer um peixe fresco.
Então, eu vou perguntar para vocês, né? Se você fosse aí o consultor dos japoneses, qual a estratégia? O que você faria para você levar um peixe fresco? Quando a gente fala de peixe fresco, a gente fala de peixe vivo, né? Os peixes já estavam voltando, a viagem era longa, voltavam mortos. Logo, os peixes não eram frescos. O que vocês acreditam? Vamos aqui, a gente vai trabalhar o quê? Nós vamos racionar juntos. Lembra Isaías 1,18, que o Senhor fala, vamos racionar juntos? Hoje eu estou convidando vocês a racionar junto comigo. Então, se você fosse consultor dessa empresa de pesca, você fosse contratado hoje, pensa que a empresa de pesca é você, é a sua empresa, né? É o seu corpo, é o seu material. Eu vou perguntar para você, o que você faria, como que você faria para tirar a empresa, para dar a solução para essa empresa de pesca, para levarem os peixes frescos para os japoneses? Então, vou dar um exemplo. Aqui o consultor, ele deu um exemplo. Ele contratou, ele falou, bom, vamos colocar congeladores nos navios. Só que, quando eles instalaram Falou, não, vamos primeiro instalar tanques no navio pesqueiro. Eles podiam pescar, colocar os peixes no tanque, como sardinha, depois de um certo tempo, eles chegavam vivos, porém cansados e abatidos. Infelizmente, os japoneses ainda não podiam notar a diferença do gosto. Então, eles instalaram um tanque. Mas os peixes ficavam cansados. Então, quando chegavam lá para venderem os peixes, as pessoas sentiriam a diferença no gosto, no sabor dos peixes. Aí, o que o consultor fez? Falou, ok, então vamos instalar congelador. Então, a empresa de pesca ouviu o consultor e instalou nos navios pesqueiros congeladores. Eles podiam pescar e congelar todos os peixes no tanque, assim como as sardinhas e qualquer outro peixe que eles pescavam. Depois de um certo tempo, pela falta de espaço, e os peixes paravam. O que aconteceu quando eles instalaram o congelador? Eles permitiam que os pesqueiros fossem mais longe. Então, eles pensaram, cara, agora resolvi o meu problema. Eu instalei dentro do meu navio pesqueiro um monte de congelador, então agora eu vou poder ir mais longe ainda para trazer mais peixes em alto mar. Só que o que aconteceu? Quando fosse mais longe, ficasse em alto mar por muito tempo, o público-alvo, porém, conseguia notar a diferença entre um peixe fresco e um peixe congelado. Então, também as pessoas que consumiam um peixe conseguiam notar a diferença que o peixe era congelado. E ninguém quer comer um peixe congelado, né? Entre você ir no supermercado e pegar um peixe congelado e pegar um peixe fresquinho na feira, o que você prefere? Pegar aquele peixe congelado processado, que você não sente gosto nenhum de nada, ou você ir na feira, comprar um peixe fresquinho do peixeiro, você não sente a diferença entre um peixe congelado e um peixe fresco? Então, eles continuaram com um problema. Só que eles não desistiram. Eles continuaram pensando como que eu faço para levar um peixe fresco. Então, se você é um consultor, o que você faria? Como que você faria? Quais soluções você traria para a sua vida hoje, para você tirar você das prisões que você vive hoje? A falta de dinheiro, cárcere, lidando com traumas, emoções, uma mente que não para quieta, uma mente que, como um macaco, que pula de galho em galho, você não consegue criar, você não consegue ter uma boa intuição, vive no mundo da lua, uma pessoa que não consegue transformar nada, uma pessoa que não consegue se conectar com outras pessoas, né?
não consegue ter um bom relacionamento com outras pessoas, transformar, né, que eu falo sempre, a manifestação, que é um poder maravilhoso, que é esse poder de você criar com o Criador e depois você poder trazer tudo em concreto na Terra, porque toda obra-prima do Criador, se não fosse a matéria, o material, né, você é a matéria. O Criador é andrógeno, é um espírito. Ninguém vê o Criador. Como que o Criador se manifesta? Você só vê o Criador através de mim, eu vejo o Criador através de você. Então, quando eu olho para você aí do outro lado, que está me seguindo, me assistindo, tirou um tempo para estar aqui comigo hoje, quando eu olho para você, quem eu vejo? O Criador, não importa quem seja. Tudo vem dos céus, o meu céu e o seu céu. Tudo vem do Criador. Então, se você está aí e consegue se enxergar, foi porque o Criador trouxe você em manifestação, na matéria. Por quê? Como que você consegue ver o Criador? Quando a gente olha um para os outros. Então, não importa quem seja. Se você falar, Michele, mas o mendigo que está na rua, sim, o mendigo também é o Criador. Ele pensa. Ele lida com prisões. Pode ser que a prisão que ele lide não seja a prisão que você lida. Vou dar um exemplo. Tem pessoas que elas são escravizadas na primeira base delas. Elas não conseguem trabalhar, elas não conseguem sair de casa, elas vivem prostradas na frente da televisão. Elas lidam com a mesma prisão de um mendigo. Por quê? Só que a diferença é que ela está dentro de uma casa. Ele ainda lida com outras prisões também. Então, assim, a sua prisão muitas vezes não é diferente da prisão do seu irmão, prisão de outra pessoa. É por isso que eu falo sempre, sejamos sempre gentis com as pessoas, porque nós não sabemos as batalhas que os nossos irmãos, ou você pode falar que o nosso Criador, né? Porque você vê as pessoas em manifestação. Porque nós somos seres espirituais como um casaco. Esse corpo humano é uma máquina que nós manifestamos e trazemos as coisas à matéria. Muita gente fala assim, Michele, mas todo mundo fala que o material é ruim. Imagina se o material é ruim. O material é maravilhoso, é um poder dado, inato. Quando você nasceu por Deus, Ele te entregou, colocou na sua mão o poder de manifestação, o dinheiro, que é uma energia neutra. Você dá. Você que está aí do outro lado dá o poder, se ele é ruim ou se ele é bom na sua vida, como que você usa o dinheiro. Eu dei lá nos ensinamentos anteriores o como que você pode colocar carga positiva ou negativa no dinheiro. Vou dar um exemplo. Se você pega, eu dei o exemplo, né, nos outros ensinamentos, o troco da caixa da padaria ou da caixa do supermercado, da farmácia. Aquela pessoa que está lá, que deu o troco errado, por milhões de motivos, ou porque ela não conseguiu fazer a conta, ou porque ela estava com a cabeça cheia de problema na vida dela e ela não conseguiu deixar o problema dela fora do trabalho dela, porque muitas vezes as pessoas não conseguem controlar o macaco delas. O macaco delas ficam pulando de galho em galho. Assim é com elas, assim é conosco também. Então você imagina, a pessoa se distraiu, te deu um troco a mais, você achou que foi abençoado pelo Criador, porque só você tem o Criador, só você tem Deus e o seu irmãozinho não tem. Então você recebeu aquele dinheiro achando que era uma bênção e aquela carga daquele dinheiro era uma carga negativa. Como assim, Michele? Eu recebo dinheiro, troco, acho que Deus está me abençoando. Você acha que Deus vai tirar do outro para dar para você? Aquela pessoa que entregou o troco, ela vai ter que pagar, porque ela é o caixa. Se você vai no caixa da padaria, você acha que a caixa da padaria que deu o troco errado, ela não tem que pagar? Você acha mesmo que Deus vai pagar pela sua desonestidade? Então, esse dinheiro que chega para você é uma carga negativa. Então, é isso que nós aqui precisamos entender. Que nós é que damos o sentido ao dinheiro. E lembra que você é aquilo que você pensa. Então, eu aconselho sempre, controle o macaco de vocês.
Não deixa ele ficar pulando de galho em galho. Pega ele, bota ele, educa ele. Porque a nossa mente, ela é um cão mal educado. Você pode ter um cachorro que é uma bênção, que quando você chega em casa, ele tá ali pronto a te amar, pular em cima de você. Ou ele pode ser uma maldição, de quando você chegar na sua casa, seu sofá tá todo destruído, seus móveis todos comidos. Em vez dele ser uma bênção, ele ser uma maldição. Então, controla o seu cão mal educado. Quem educa a nossa mente somos nós, de acordo com o que nós damos a ela de conteúdo. Então, se você está dando alimentos negativos para a sua mente, o que a sua mente vai me manifestar? Ainda que você acha que você tem toda a paz de Cristo no mundo, ela vai manifestar coisas negativas na sua vida. Você vai buscar isso, você vai atrair isso. Então, vamos lá, você é o consultor desse navio pesqueiro. Como que esse navio pesqueiro pode sair dessa situação? Assim é conosco também, né? Vou dar aqui a filosofia desse texto do tubarão, que eu gosto muito. Como que o navio pesqueiro, porque eles não pararam, vocês viram, né? Eles continuaram até eles encontrarem um jeito de levar o peixe fresco para a população japonesa. Então, primeiro eles colocaram um tanque, colocaram um congelador, eles se moveram, eles fizeram coisas. Assim também conosco. Quando a gente quer sair de uma prisão, a gente também precisa se mover. E é você quem Deus vai dar a chave, porque Deus não vai lá tirar a permissão ou poder na mão de ninguém. Porque lembra, eu sempre ensino. Vou dar um exemplo. Você e Deus. Deus é a água e você é o pó de café, né? Quando passa água no café, você e Deus ficam o quê? Você não toma o pó de café e não toma água e faz café dentro de você. Não é separado. Você e Deus são um. Você e o Criador são um. Você não está fora do Criador. O Criador é a água. Você é o pó de café. Ele está em você. Então, quando essa água é passada no café, o café ele se torna um. É igual aqui. Eu estou com esse composto, essa tintura, porque antes de começar, eu precisava cuidar da minha garganta, então eu sei como eu me cuidar da minha garganta, porque quando a gente trabalha com a comunicação, a gente fala muito, às vezes a gente tem alguns ataques. Então eu fiz esse composto, eu fiz essa tintura. Eu usei o álcool, cereal, e usei a base das ervas, as plantas. Logo quando você extrai, né, a substância da planta, você junta ela com álcool, ela e a planta são um. O álcool se torna um com a planta. Ele usa o quê? A alma da planta, os benefícios da planta. É assim também conosco. Nós e o Criador somos um. Então não pensa que o Criador está longe de você. Ele está aqui, ele cria tudo o tempo todo. Eu sempre falo sobre isso, a lei do mentalismo, né? Ele cria no meu céu e no seu céu. Se ele não está criando agora no meu céu, ele está criando no seu céu. Tudo que nós vemos no mundo, ele precisou dos homens para fazer. Da matéria, desse poder material, da manifestação, do empreendedorismo. Por quê? Imagina se o Criador só pensasse em criar o mundo e não fizesse nada. Ele pensasse em criar o ser humano, o homem, e não fizesse nada. Ele só vivesse lá no mundo dos pensamentos. A gente não ia ter nada que nós temos hoje. Pensa se a tecnologia ele não tivesse criado no céu de alguém, hoje eu não poderia estar aqui me comunicando com todos vocês. Que eu amo, deixo um beijo, minha eterna gratidão, agradeço. Se você está chegando aqui agora, dê o seu like, comparta esse ensinamento com o máximo de pessoas, coloquem no grupo de vocês do WhatsApp, porque se estiver fazendo sentido na vida de vocês,
Se estiver fazendo sentido para você, vai fazer sentido também para as pessoas. Você pode ajudar o seu pai, sua mãe, seu irmão, todo mundo que estiver lidando com situações bloqueadas. Por quê? Porque aqui a gente está trabalhando o quê? Os nossos desbloqueios, dos nossos traumas, emoções. A gente está cuidando da nossa saúde, porque eu falo da medicina oriental também, o como você se cuidar. A gente fala o quê? Estuda o manual juntos. Então deixa o seu like, compartilha com as pessoas. Vai lá na minha descrição, lá tem o Pix. Também faça um compartimento de abundância. Lembra, gente? É mais bem-aventurado o que dar do que o que recebe. Porque volta pra você. Pra você. Então, dê, coloque lá, faça um compartimento de abundância, não importa. Mesmo que seja R$1, vocês já estão fazendo o treinamento de compartilhar abundantemente. Lembra que eu já ensinei nos ensinamentos anteriores, Lucas 11:41, o que Jesus Cristo fala? Como que você fica limpo? Dê esmola. Quanto mais esmola a gente dá, não importa com o que a pessoa vai gastar o dinheiro. Ele fala que você fica limpo, quem é beneficiado é você. Então, quando eu ensino aqui, faça um compartimento de abundância, não é para mim, é para você. Porque eu vou ficar feliz que recebi o seu amor. Por quê? Porque é honra e gratidão, né? Todos esses cursos que eu fiz, todos esses conteúdos, todo esse ensinamento, eu honro meus mestres com amor, cada um que eu aprendi. Eu honro meu mestre que me deu, mas a maioria, meus ensinamentos vieram de cima. E eu tô colocando tudo isso aqui. Eu tô sempre colocando o meu melhor para vocês, eu me arrumo, eu passo até perfume, vocês não sentem o meu perfume, mas eu dou sempre o meu melhor para vocês. E eu tô extremamente agradecida, por quê? Porque esse ensino, esse conhecimento tá chegando na casa de muita gente. E que continue chegando cada vez mais, que você chegue aqui e contribua, dando seu like, compartilhando abundantemente. Se você quiser, compre o livro, compre um PDF. Mas não tenho dinheiro para comprar o livro, eu envio o PDF, me adiciona lá no WhatsApp, manda seu testemunho. Se estiver fazendo sentido para você, se você estiver colhendo os resultados, manda para mim o seu vídeo do que está mudando na sua vida, para que eu possa colocar isso ou deixo aqui nos comentários para outros também. Então, eu tô aqui para poder ajudar vocês, mas eu não posso ir aí tirar você da onde você tá. É você quem tem que ir. Eu, quando eu tive que tirar os poderes das mãos das pessoas que eu entreguei, eu é que fui até elas. Eu é que fui pegar o meu poder de volta, restituir os meus poderes, equilibrar a minha vida. Porque não é um problema delas, porque você pode até lidar com o ataque delas, como eu falo pra vocês. Por que eu não posso aí tirar você? Porque eu não posso pegar os seus demônios, o seu miasma, o seu karma. Porque lembra da lei da ajuda? A gente só ajuda quem quer ser ajudado. Não existe isso que as pessoas falam sempre? Por quê? Quando você precisa de ajuda e bate na porta de alguém ou pede ajuda a alguém, essa pessoa ela não pode quebrar a lei da ajuda. Você tem por obrigação ajudar. Agora tem muita gente, por quê? Porque ela quer ajuda, ela quer uma saída. Agora, se você tá aqui e você quer uma ajuda, você quer uma saída para resolver a sua vida, você tem que decidir, você tem que falar, eu me permito, eu decido mudar, eu quero desbloquear. Porque o meu canal aqui, hoje, o meu poder dado por Deus, é esse poder da transformação, de transformar e deixar tudo mais bonito. Pegar o mundano, o cotidiano e transformar ele em extraordinário. Então, se você está chegando aqui comigo hoje, o meu propósito é esse. Ajudar, transformar, amar você. Tirar você do seu estado e transformar você, porque o meu poder de deixar e tornar tudo mais bonito.
Então, eu transformo tudo, seja numa decoração, ou seja com as plantas, não importa. E hoje ter essa habilidade, né, que é um poder maravilhoso dado pelo meu pai, que é o poder de transformação, que é o poder da comunicação, de poder trazer tudo que aprendi e vivi na minha vida por experiência em concreto. Imagina se eu tivesse pensado nesse projeto maravilhoso que é o Rei Amoroso, porque primeiro veio para a mente dele, foi criado aqui no céu dele. Muitas vezes as pessoas querem roubar as coisas de vocês também, porque elas não dão credibilidade. Então aí você lida com essa rejeição, você lida... Por isso que eu falei, esse canal é para os rejeitados, todos aqueles que não conseguem entender, tá lidando com crenças limitantes, paralisia, não consegue desenvolver. Esse canal é para isso. Foi na igreja, se sentiu perseguido, rejeitado pela mãe, pelo pai, pelos irmãos, pelos filhos, não importa, pelo seu espírito, pela igreja, não importa. Aqui você é bem-vindo. Aqui nós não trabalhamos religiosidade. Aqui eu trabalho com amor, eu trabalho com amor universal. Aqui você vai entender como desbloquear, tirar o seu magnetismo para fora, a lei da atração que nós todos temos, que é o magnetismo. Todos nós atraímos e repelimos coisas. Você atrai o que você quer, você repele o que você não quer. Então, todos nós somos poderosos. Não é que um é poderoso e o outro não. Todos viemos aqui cheios de poderes. Nós temos poderes nossos, poderes da nossa alma, poderes do nosso espírito, que muitas vezes não está fluindo. E nós precisamos deixar o espírito fluir. Vocês viram? Eu estou falando aqui há mais de 40 minutos. E eu não parei de falar. Por quê? Porque o meu espírito está fluindo. Ele está fazendo. E é assim com vocês. Quando algo não está fluindo na sua vida, é porque está bloqueado. E se está bloqueado, você precisa fazer como na medicina chinesa, encontrar a causa, a solução do problema para ir lá desbloquear e não dar um paliativo. Como eu ensino aqui sempre. Não é que eu tô com um problema do ouvido ou uma dor de cabeça, que eu vou no otorrino, ele vai me dar um remédio, só vai cuidar ali para tirar aquela dor. Mas é um paliativo. Ele não vai dizer para mim que eu tenho que nutrir, que eu tenho que cuidar melhor do meu rim. Por quê? Porque tem coligação, tem relação. Lembra que a gente consegue olhar, também eu dou a referência do fígado, quando a gente olha os olhos das pessoas, se o olho está vermelho, se o olho está coçando, se o olho, você está com problema de visão, logo o seu fígado ele não está bem nutrido, né? A gente sempre faz a relação verde, o Hulk, né? Que concentra ali a raiva, que a gente libera as emoções também. Por quê? Porque tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Então, quando você não sabe alguma coisa, você precisa fazer como a filosofia do tubarão. Como eu posso resolver essa situação? Se eu tenho um problema, né? Vou dar um exemplo. Se eu tenho um problema com relacionamentos, né? Vou dar dica de ouro aqui para vocês, hein? Anotem. Eu espero que vocês estejam com papel, caneta na mão. Eu espero que vocês tenham comprado o caderno de vocês. Quem não comprou o manual, compre o manual. Se físico, quem gosta do físico, eu gosto de trabalhar com físico. Não quer dizer que eu não tenha uma Bíblia online também, baixada no aplicativo. Vocês também podem ter. Vocês pesquisem por vocês mesmos. Eu vou dar dando uma dica de ouro aqui de relacionamento, tá? Para vocês. Eu chamo essa dica de ouro de conversa sagrada. Por quê? Como que é esse tipo de conversa sagrada? Eu falo que é aquele momento verdadeiro que você tem com alguém. É uma conversa que, às vezes, ela é uma conversa um pouco mais quente, né? É uma conversa que você traz para colocar na mesa todo o lixo. Ok, como que eu posso fazer para mudar isso? Né? Vou dizer isso para os casados, né?
Se você tem, geralmente, muito mais até para quem é casado, né? Ok, tá fazendo coisas que eu não gosto, tira um dia no mês e façam uma conversa sagrada. Faça uma conversa sagrada com filhos de vocês. Faça conversa sagrada com a mãe de vocês. Tenha uma conversa sagrada com o irmão de vocês. Tenha conversa sagrada com pessoas que realmente vocês querem ter um relacionamento. Por quê? Porque é um momento verdadeiro e geralmente todo momento verdadeiro é um momento pesado. Por quê? Porque você está falando de coisas que importam. E isso faz mudar o jogo do relacionamento que você tem com as pessoas. Tenham conversas sagradas, momentos verdadeiros. E toda vez que vocês já sabem que vocês vão ter uma conversa sagrada com alguém, um momento verdadeiro com alguém, esse momento é um momento pesado. Por quê? Porque vocês vão estar lavando roupa suja. Porque você vai estar perguntando para outra pessoa. Porque nós aqui somos humanos. Por melhor que nós sejamos, nós sempre vamos machucar alguém. Eu sei que você está aí do outro lado, louco para saber qual é a conclusão da filosofia do tubarão, né? A gente já vai concluir. Então, lembrem-se, vocês conversem, já vão mudar o relacionamento de vocês. Escolha um dia para ter uma conversa sagrada. Se você não tem um bom relacionamento com a sua mãe, com o seu pai, com o seu espírito, com seus filhos, tirem um momento de terem uma conversa sagrada. É desafiador? É desafiador, mas depois que passa, você se libera. Você não vai estar lidando com o quê? Com um monte de traumas. Quando você tem uma conversa sagrada, o que você está fazendo em você? Lembra que a gente fez aqui uma prática, um exercício de escrever tudo que a gente está lidando, ir lá na boca do fogão e queimar, que a gente libera a raiva, libera os traumas, a gente apaga a tecnologia espiritual e remove da nossa aura, do nosso corpo físico. Lembra que eu falei para vocês que tudo fica gravado no nosso corpo físico, porque é o sentir, eu sentir na minha pele. Lembra? Tem a ver com o nosso cardíaco. Você sente aonde? Você sente na sua pele. Então, gente, eu não quero que esse ensinamento fique muito longo. Eu quero que tudo que vocês tenham... Hoje a gente está aprendendo aqui sobre a conversa sagrada, como se perguntar para a gente poder trazer a solução e descobrir, porque quando você sabe perguntar, você vai ter a resposta. Não pensa você que você não vai ter a resposta do que você quer. Se você perguntar qualquer coisa, pode ser que a resposta ela não chegue na hora para você, mas ela vai chegar. Ela vai chegar. Você vai dar de cara com o seu problema. E quando você tiver de cara com o seu problema, você precisa resolver as coisas. Você não pode fazer como um avestruz, pegar a sua cabeça e botar embaixo da terra. Você precisa resolver. Então, se você precisa melhorar os seus relacionamentos, tiver que fazer uma conversa sagrada com alguém, que é ter uma conversa verdadeira e pesada com alguém, não tenha medo. Faça, porque você vai sair de lá aliviado e a pessoa também vai ficar aliviada. Por quê? Porque ela vai poder jogar para fora todo o lixo dela. Porque todos nós lidamos com muitos lixos, muitos traumas. E se você não apagar isso, você vai ficar muito cheio. Você precisa apagar tecnologias e colocar coisas novas. É como o celular, se o celular está cheio de fotografia, vai chegar um momento que você não vai conseguir usar seu WhatsApp, porque vai estar bloqueando. Você vai precisar apagar coisas. Então apague as coisas. Não fiquem lidando com traumas, perseguição mental, porque quando você não perdoa, quando você está lidando com raiva, todo mundo que lida com raiva geralmente não consegue perdoar, porque não está lidando, mas eu perdoei. Mentira, se está com raiva, está com problema já no fígado, porque está com energia
bloqueando o fígado. 2, tá se machucando e bloqueando a vida de outra pessoa. Você tá ferindo pessoas. Por que que é importante, Jesus Cristo fala? Que é importante, se vocês comprarem um livro do Grande Segredo Sagrado, isso fala aqui, tem ferramentas aqui nesse livro incrível. Aqui eu ensino como você vencer, como você prosperar. Porque se você não perdoa, não libera perdão, fica com aquela água suja, né? Água parada, como o Mar Morto, ele só é morto porque ele não sai nada dele. Por quê? Porque ele não libera nada, ele não flui. Então, liberem as raivas de vocês, liberem as mágoas de vocês e logo, automaticamente, vocês estão mexendo no seu poder. As grandes empresas, elas já sabem. Por que que hoje em dia a gente se fala tanto de treinamento de inteligência emocional? Por quê? Porque eles entendem, se as pessoas não estão lidando, estão bloqueadas, são pessoas que trazem dinheiro. Por isso que você precisa liberar suas emoções. E aqui é a nossa autoescola. Eu estou trazendo a chave para você. Eu chego na porta da sua casa para você poder guiar o seu carro em segurança. Então, se você não quiser, eu não posso ir aí te ajudar. É você quem tem que pegar a chave e ligar o carro. Eu vou estar no banco do lado. É você, ainda que seu pé trema, sua mão trema no volante, mas é você quem vai guiar. E vai chegar um dia... É assim como os nossos poderes. Nós vamos utilizar eles assim como guiar o carro. Assim como guiar o carro. Por quê? Você faz várias ações simultâneas. Você passa a marcha, bota o pé na embreagem, bota no acelerador, bota no freio, dá a seta, você faz várias ações simultâneas, é como nossos poderes, nós fazemos várias ações simultâneas. Mas para isso você precisa treinar os seus poderes, você precisa saber quem você é. Você é um ser poderoso, você é um com o Criador. Então não deixa outras pessoas interferirem e bloquear a sua vida. Quando elas interferem na sua vida, geralmente tem a ver com raiva e falta de perdão, frustração. Às vezes nem é com você, é com elas mesmo. Inveja, competição, disputa. Às vezes não tem nem nada a ver com você, às vezes é um problema delas, mas como todos nós somos seres espirituais, quando elas nos perseguem, o que quer dizer? Que está te perseguindo geralmente é mental, né? Você vive com aquela batalha mental. Já reparou às vezes quando você está pensando em alguém ou sobre muito em alguém? É porque aquela pessoa tem algo. Ou às vezes é para você orar por aquela pessoa, se você tem uma ligação com ela. Ou às vezes é só perseguição mesmo. E precisamos tirar esse poder, cortar esse cordão umbilical da vida das pessoas e liberar elas. E elas nos liberar. Por quê? Porque senão ela está ferindo você. E lembra que ferir o outro é karma, lembra? É uma semente ruim. Eu sempre falo, todo mundo que lida com dores, seja fibromialgia, seja dores de problemas autoimunes, de imunidade, tem a ver com o quê? Você ferir pessoas, machucar pessoas. Logo, você é machucado também. E eu ensino lá, se você ver nos vídeos anteriores, como você alterar o negativo e colocar positivo ali. Eu ensino. Se você quer saber como mudar a sua sorte, porque sorte ela tem a ver com sementes, tem a ver com seu karma. Tá nos vídeos anteriores, busca lá, porque lá tem uma aula inteira falando sobre isso. E não esqueça de dar o seu like. Gente, se vocês estão gostando dos ensinamentos, eu sempre peço para que o canal cresça, dê o like de vocês. Dê o like de vocês. Comparta esse ensinamento, coloque nos grupos de WhatsApp, faça esse canal crescer. A gente é um canal novinho, a gente está... Eu sou extremamente grata pelo amor de vocês. Eu sou muito abençoada pelo amor de vocês. Eu amo vocês e estou aqui entregando o meu melhor para você. Porque eu sei que
Às vezes você não sabe, você não está entendendo com o que está acontecendo na sua vida, que está dando tudo errado, e você não sabe o que está acontecendo. E você quer uma resposta, quer uma saída, você vai pesquisar no Google, você vai pesquisar no YouTube, e eu aqui, eu estou para te entregar só a verdade nua e crua, só a verdade. Nada mais do que a verdade, lembra? A palavra é a verdade, eu vou sempre trabalhar em cima do nosso manual. E eu não vou fugir dele. Por quê? Porque foi assim que eu entendi que nós somos uma máquina, a gente não chegou aqui desgovernados, sem saber como ligar essa máquina poderosa. E eu estou ensinando vocês aqui a como manifestarem os poderes de vocês, como vocês saírem dos cárceres de vocês. Então vamos para a conclusão da nossa história, que eu sei que vocês estão curiosos para saberem como que... Eu espero que vocês reflitam isso e tragam isso para a vida de vocês. É o como. Então, como que vocês acreditam que a empresa conseguiu resolver essa situação, né? Dos peixes não chegarem mortos, abatidos e cansados. Para conservar o gosto do peixe, né, da empresa, a japonesa, o que eles fizeram dentro dos seus tanques? Eles adicionaram um tubarão pequeno. Eles adicionaram tubarões pequenos. Por quê? Porque o tubarão come alguns peixes, mas a maioria deles chegam lá vivos e muito vivos. Tudo porque os peixes foram desafiados dentro do tanque. Então, assim, nós também somos desafiados. Dentro de nós tem essa dualidade, né? Lembra do nosso primeiro ensinamento que eu ensinei, né? A gente fazer a transformação, que eu até falei sobre o milagre de Jesus Cristo, que foi dentro de um casamento, de transformação. O que aquilo quer dizer? Que eu convidei vocês a se casarem, mas não fazerem um casamento externo sem antes fazerem um casamento interno. Eu ensinei vocês se casarem pai e mãe dentro de vocês. As serpentes, os nossos DNAs. Nós carregamos o DNA das serpentes do nosso pai e da nossa mãe. Que geralmente, dentro de nós, vivemos sempre com uma grande o quê? Dualidade. Uma guerra infinita. É pai alienando mãe e mãe alienando pai. Então, às vezes você tem problema com a sua mãe, às vezes você tem problema com o seu pai, e você não entende por que sua vida financeira não vai, por que ela está bloqueada. Por quê? Porque lembra do primeiro versículo que eu li aqui para vocês, do livro O Grande Segredo Sagrado, que fala Deuteronômios 8:18, que é: antes te lembrará do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que jurou aos teus pais. Ele jurou, ele fez uma aliança. Então, a sua primeira base quem dá é o seu pai. A segunda base quem dá é a sua mãe. A terceira base quem dá é o seu pai. A quarta base quem dá é a sua mãe. A quinta base quem dá é o seu pai. E a sexta base quem dá é a sua mãe. E a última, ela é do Criador. Então, quando chega aqui, você tem que fazer esse casamento. Você não pode estar em guerra. Lembra que Jesus Cristo sempre fala que uma casa dividida, ela não subsistirá? Quando ele fala dessa casa, não é da casa externa, que também a gente pode... Tudo que tem no mundo, também a gente pode olhar e trazer referência para o nosso interior. Eu sempre falo, a nossa guerra não está lá fora em Israel e Hamas. A nossa guerra a gente vive aqui dentro. O mundo é dual. A gente vive com a dualidade, né? Se você vê, a criação já é dual. Que é, Deus é dual, que é o quê? Ele criou o quê? O dia e criou a noite. Já existe a dualidade. É assim também, o masculino e o feminino, existe essa dualidade. Então, quando eu falei para vocês no ensinamento, lá no inicinho, que eu não fiz ainda um ensinamento grandioso, mas eu convidei vocês a se casarem primeiro com vocês mesmos. Para quê? Para que essa guerra, ela cesse.
E como que essa guerra cessa? Você honrando o seu pai e a sua mãe, seus ancestrais. Lembra que toda nossa ancestralidade fica onde? Essa energia retida dentro do nosso rim. Lembra que quando você vai num médico, a primeira coisa que ele faz é uma anamnese. O que ele pergunta? O histórico da sua vida, se sua mãe teve câncer, se seu pai, se tu vai fazer um exame, se seu pai teve câncer, como ele morreu, como sua mãe, quais são as doenças da sua mãe. É uma anamnese. Por quê? Porque você herda coisas aqui na Terra. Então eu convido a vocês a assistirem desde o princípio. Porque se você está chegando aqui agora, esse canal já tem muito conteúdo. E compartilhe se fizer sentido para vocês. Então agradeça, honra seu pai, honra sua mãe, em agradecimento. Se você tem algum problema, vá lá, peça perdão. Pergunta se está devendo alguma coisa. Pergunta para você poder consertar. Porque lembra, gente, para construir, a gente leva uma vida inteira, mas para destruir, a gente leva milésimos de segundos. Então, o perdão é necessário. Peça perdão. Você pediu, você está limpo. Se a outra pessoa não quiser perdoar, aí é um problema dela, mas você fez a sua parte. Você fez a sua parte, porque você está se limpando de tecnologias espirituais. Você está limpando o seu karma. Você está colocando positivo nele. Então aqui, como na filosofia do tubarão, nós também temos perseguições dentro de nós. Nós temos um tubarão, ou vários tubarões, porque a gente está num tanque. Se você quer construir alguma coisa, se você quer performar, se você quer expandir, se você quer trazer consciência para o seu problema, entender com o que você está lidando e você querer transformar a solução do que você quer mudar, você vai lidar com batalhas ferozes. Você vai ver coisas que você vai jurar e você vai falar para mim, eu preferia não ver isso nunca, porque machuca a gente. Mas você lidar com perdão, lidar com amor, entender que aquela pessoa às vezes ela está machucada, que não, o problema não é você, o problema é ela. E você consertar as coisas. Conversa sagrada. Casem dentro de vocês para não viverem essa dualidade, para não se machucarem. Para quê? Porque se você tem um pai e mãe casados, unidos dentro de vocês, as coisas vão fluir na vida de vocês. Vão fluir. E precisa os dois estarem juntos. E você também, para você também. Se você tem algum problema, vai lá e resolve. Se você entregou um poder na mão de alguém, vai lá e pega de volta. Só que você tem que ir, fazer o esforço. Lembra? É você quem vai. É você quem faz. Lembra que eu falei sobre a história de Jesus Cristo ter passado naquele templo várias vezes e aquele homem aleijado, caído, ele nunca levantou aquele homem? Por quê? Porque aquele homem nunca pediu nada a ele. Nunca. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, teve o Pentecoste, e depois Pedro, passando pelo templo, o homem ergueu a mão e pediu uma esmola. Pedro não tinha uma coisa, mas ele falou, eu não tenho isso, mas eu tenho isso, você quer? Ele quis, ele levantou e andou, ficou curado, a base dele ficou sã. Por quê? Porque ele teve força para trabalhar, ele não vai mais mendigar, ser um mendigo quântico, não vai pedir nada mais para ninguém. Por quê? Porque Deus, através de Pedro, deu a ele o quê? Força, limpou a base dele. Ele não tinha uma coisa, mas tinha outra, e deu a outra coisa. E é assim conosco também. Não queiram ser intrometido na vida de ninguém. É uma das coisas que eu ensino sempre. Não queira corrigir o outro. Faça, aprenda, desenvolva você mesmo, por você mesmo. E quando você tiver as suas libertações, você entregue isso a outros, mas se for autêntico, se for verdadeiro.
porque eu só estou aqui fazendo o que é verdadeiro, porque fluiu na minha vida. Então hoje eu estou entregando na vida de vocês. Não pensa vocês que eu não tenho batalhas. Tenho enfrentado batalhas gigantescas, mas a diferença é que eu sei o meu destino. Eu sei quais são as minhas habilidades, eu sei qual é o meu espelho, eu sei quais são as minhas capacidades, eu sei como transformar as coisas. Eu estou lidando com resistência? Estou lidando com resistência. Mas essas resistências, elas não vão te parar. É como o tubarão no tanque. Você tem um tubarão feroz atrás de você. Mas para você chegar como esses peixes, vivos e fresquinhos. Esse tubarão só serve para te deixar vivo, mais bonito, mais fresco. Eles vão entregar esses peixes aos japoneses fresquinho, do jeito que os japoneses querem comer. Por quê? Porque eles encontraram a causa do problema. E eu tô aqui convidando vocês hoje a descobrirem a causa do problema, para vocês terem uma vida financeira próspera, bons relacionamentos com as pessoas, para vocês chegarem ao destino de vocês. Então, desde já, agradeço por vocês terem me dado. Lembra, gente? Não escrevi hoje. Essa aqui é a minha marca. 24 horas é dada para você todos os dias. Foi dada para mim. Se você está me assistindo, você também recebeu 24 horas. 24 horas. Foi dada para o Elon Musk. Foi dada para o Bill Gates. Foi dada para os homens mais ricos desse mundo. Só que a diferença é como você... Lembra que o segredo é o como. E eu estou trazendo aqui o como fazer. Como você está usando as suas 24 horas do seu dia. Como? Como? Não é que uns são mais importantes do que outros. Não, porque as 24 horas, o tempo, ainda vamos fazer um curso sobre o tempo, é dada para todo mundo igualmente. Só que a diferença é que ele está usando de uma forma, eu estou usando de outra, você está usando de outra. Você pode usar o seu dia inteiro para ficar deitado em cima da cama assistindo novela. Ou você pode usar o dia inteiro para pesquisar, para estudar, para aprender, para se alimentar melhor, para ajudar pessoas, para fazer coisa, desenvolver coisa. Porque lembra, gente, capacidades, habilidades é da nossa segunda base, que é a nossa magnetismo, tem a ver com o nosso espelho, tem a ver com quem nós refletimos, tem a ver com a nossa autoestima, e tudo é desenvolvido. Tudo. A gente já falou sobre esse poder. Se você lida com baixa autoestima, logo você está lidando com baixas capacidades. Então desenvolve capacidade e logo você vai ter um espelho bom. Você não vai precisar ter inveja de ninguém, você não vai precisar roubar nada de ninguém, querer nada de ninguém. Por quê? Porque você está se desenvolvendo. O seu espelho, a sua autoestima, ela tem a ver com capacidade. Quanto mais habilidades você tem, mais autoestima você tem. Uma pessoa que sabe dirigir, ela tem uma capacidade. A pessoa que não sabe dirigir, ela não tem essa mesma capacidade, a mesma habilidade. E dirigir, todo mundo pode aprender. Qualquer um pode aprender. Porque é uma habilidade. Tudo é habilidade que você pode desenvolver e mudar o seu espelho. Bom, agora chegou a melhor parte do ensinamento, a bênção. Eu, Pai Celestial, derramo sobre todas as pessoas que estão aqui assistindo esse canal, assistindo esse ensinamento. Derramo prosperidade, saúde, abundância, beleza, riqueza, dinheiro, sucesso, toda a prosperidade, libertação, porque esse canal é um canal de libertação. Derramo as bênçãos infinitas do Criador na vida de vocês. Vocês são lindos e poderosos. Eu amo vocês. Um grande beijo e um grande dia. Dê aqui o seu like, compartilha, faça compartilhamento de abundância, vão lá na descrição, lá tem o meu e-mail, tem o meu Pix, me adicionem e a gente pode fazer coisas incríveis juntos. Vocês são amados.